Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações. Queria pedir para vocês, por favor, quem puder, compartilhe aí para aumentar o alcance. Queria dizer que já estou acompanhando aqui algumas conversas, obviamente. Um quebra-pau já acontecendo aqui no canal Leonardo Estopa, com a participação de bolsonaristas como o Tony Conceição. Tem até um novo bolsomínio aqui na área, um novo bolsomínio que está aqui oprimindo, mas deixa eu trazer aqui alguns comentários, né? Começando então pelo mencionado canal Leonardo Estopa. Deixa eu voltar a ver até onde eu consigo ir lá no início, para agradecer as primeiras pessoas que chegaram. Rafael Araújo manda um boa noite, Estopa. Carmen Lúcia, boa noite. Muito triste ver a destruição do país que um dia eu tive orgulho de morar. Olha que interessante. Tuca, boa noite, Estopa. Parabéns pelo seu trabalho. Faz a gente refletir. Obrigado, Tuca. Tony Conceição. Carmen Lúcia não mora mais. Rafael Araújo. Hoje vemos a destruição do país na floresta mais importante do planeta. O sofrimento dos seres que lá habitam um dia será o nosso. Importantíssimo isso. O sofrimento dos seres que estão hoje sendo queimados aí pelo bolsonarismo já começa a antecipar o nosso sofrimento. Deixa eu agradecer aqui no canal do Estopa, já primeiro superchat da noite. Juliano Modesto, muito obrigado, Juliano, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Em Aixa Alta, grito, não gaste sua atenção com esses bositos. Deve ser em Caixa Alta, grito, não gaste sua atenção com esses bositos. Aqui é Lula livre. Vamos nos unir. A guerra é política e de resistência. Muito obrigado, Juliano Modesto. Muito obrigado pelo superchat. Gostaria de lembrar vocês que vocês podem ajudar o meu trabalho também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. E eu queria agradecer uma pessoa que me ajudou e me mandou uma mensagem falando que fez um depósito na conta, só que agora eu esqueci o telefone. Vou ver se a Jennifer trouxer até o final do programa para mim. Eu vou agradecer aqui. Então, todas as pessoas que ajudam pela conta, se vocês mandarem uma mensagem, eu obviamente posso agradecer. Tem muitas pessoas que ajudam de forma anônima, por isso que eu não falo. Benedito José Bernal. As 5 fases do luto não está funcionando. Quanto mais demente Bolsonaro se mostra, mais os bolsomínios ficam a favor dele. Benedito José Bernal. Benedito José Bernal. Enquanto vocês... Eu vou comentar com o Benedito sobre isso. Eu gostaria de pedir para vocês que compartilhem para a gente aumentar o alcance, por favor. Gostaria de lembrar vocês que estão assistindo pelo Facebook da importância de compartilharem, e gostaria de dizer que o YouTube parou de enviar as notificações. Então, se você tiver inscrito em um canal e não estiver recebendo as notificações, se inscreva também no outro canal, porque talvez assim o YouTube comece a enviar as notificações para você. E se você já marcou aquele sininho para receber as notificações, pode ser que o YouTube automaticamente desativou suas notificações. Eu gostaria de pedir você para marcar mais uma vez, receber todas as notificações. O YouTube faz isso comigo, eu não sei porquê. Eu fico tentando entender qual que é a vantagem do YouTube em prejudicar o meu trabalho, mas misteriosamente o YouTube realmente ele desativa as notificações das pessoas. Outra coisa estranha também que o YouTube faz, vocês, né, quem tá aí sabe do meu drama. Os canais normalmente são mantidos por aquela opção lá de ser membro. O meu canal não pode ter membro. Eu fiz outro canal, vamos esperar esse outro canal chegar a ter 30 mil inscritos para eu também poder ter membro. E esse outro canal chegou a 30 mil inscritos e ele também não pode ter membros, já passou de 30 mil, ele também não pode ter membros. Então, ou seja, o problema do YouTube é comigo. O YouTube desativa as notificações. Obviamente, as pessoas vão chegando lá e alguém de dentro do YouTube chega lá e faz isso manualmente, não tem outra explicação. Então eu peço para vocês, por favor, desativem e ativem novamente a opção de receber a notificação, quem não estiver recebendo, e marquem para receber todas as notificações, porque costuma que o YouTube modifica para você receber apenas algumas notificações, então marque para receber
todas as notificações. Então, voltando aqui a essa situação das fases do luto, que é uma situação bem interessante, eu trouxe, né, uns dias atrás, essa situação das fases do luto. E lembrando, pessoal, o assunto de hoje é o Brasil pegando fogo, tá? O assunto de hoje não é fase do luto, não. É o Brasil pegando fogo, mas para dar tempo de vocês compartilharem, para a gente aumentar o alcance, eu vou comentar sobre isso aqui, que eu considero importante. E, coincidentemente, exatamente porque eu falei sobre isso, eu tive que colocar esse elemento aqui, Benedito. Eu tenho ele aqui ainda, tá? Aqui as 5 fases do luto, tá guardadinho aqui. Veja bem, as 5 fases do luto, que é negação. No primeiro momento, após a morte, a pessoa que recebe a notícia da morte entra nessa situação aí de negação, ela não quer aceitar. Depois raiva, ela começa a brigar contra aquilo. Depois depressão. Depois barganha, ela tenta aceitar ou não aceitar. E depois aceitação. Benedito, a teoria das 5 fases do luto funciona. Mas veja bem, qual que foi a proposta que eu trouxe para vocês de aplicação da teoria das fases do luto nos vazamentos da Vaza Jato. Aplicar as fases do luto nos vazamentos da Vaza Jato, porque muitas pessoas imaginavam que o Moro era um herói que estava realmente lutando contra a corrupção. E no momento que o Glenn começa a trazer os vazamentos e o Moro e o Dallagnol começam a ser exibidos como farsantes, pessoas que estavam vendendo a atuação do Ministério Público para perseguir o ex-presidente Lula em nome de banqueiros, a tendência natural é que fãs do Moro, fãs do Dallagnol entrem em desespero e passem por essas fases do luto. Por que você está assustado que as fases do luto, Benedito, não estão funcionando com certas pessoas? Porque a premissa para a aplicação das fases do luto, no caso do Moro e do Dallagnol, é que essas pessoas tivessem a percepção da existência de um herói que lutava contra a corrupção e que esse herói que lutava contra a corrupção morreu. Ele era simplesmente um bandido do PSDB, vamos dizer assim. Era simplesmente uma pessoa que estava lá trabalhando para eleger pessoas do PSDB e não uma pessoa que lutava contra a corrupção. Mas olha que interessante. Isso explica tudo, Benedito. As pessoas que não se tocaram pelos vazamentos, as pessoas que não entraram nas fases do luto por causa dos vazamentos da Vaza Jato, é porque não eram pessoas que viam no Moro e no Dallagnol um herói que estava morrendo. São pessoas que não têm caráter, são pessoas que não prestam e que sabem que o Moro e o Dallagnol estavam fazendo coisa errada, mas apoiam isso. Então existe uma diferença muito grande. Nas 5 fases do luto, a gente consegue colocar aquelas pessoas que não sabiam da verdade e estavam lutando para não aceitarem a verdade. Então vamos pensar. Nós temos uma pessoa aqui que eu não sei se essa pessoa acreditava nisso, mas uma pessoa que, no final das contas, participa com a gente aqui praticamente todos os dias e falou, olha, Léo, eu voltei no Bolsonaro, chegou falando que não estava entendendo o que estava acontecendo. O RDB Palpites. O RDB Palpites é uma pessoa que a gente pode encaixar nessas 5 fases do luto, talvez, eu não sei qual foi a reação dele. Porque talvez ele acreditava realmente que o Moro e o Dallagnol estavam lutando contra a corrupção, e o Moro e o Dallagnol, expostos pela Vaza Jato, foram desmascarados e o RDB Palpites caiu na real. Mas em contrapartida, nós temos pessoas aqui que jamais cairiam nas 5 fases do luto. Vamos pensar aqui, por exemplo, Tony Conceição e Ruth Mick. Tony Conceição e Ruth Mick sabem que o Moro é um político do PSDB, sabem que Dallagnol vende o trabalho de procurador para banqueiros, eles sabem disso e eles concordam com isso. Então você não vai, sob hipótese alguma, desmascarar o Moro para o Tony Conceição, mostrando para o Tony Conceição que o Moro estava negociando a prisão do Lula, que ele estava lutando para o Lula ser preso para tirar o Lula das eleições. Porque para o Tony Conceição isso é uma coisa boa. Então, para aplicar as 5 fases do luto, você precisa aplicar em uma pessoa de caráter, uma pessoa que não quer coisas erradas, uma pessoa que não tem bandido de estimação, uma pessoa que pensa, eu quero o certo acima de tudo. Agora que eu descobri que o Moro está fazendo coisa errada, eu não quero saber do Moro mais. Então é aí que você consegue aplicar essas 5 fases do luto. Deixa eu agradecer o superchat aqui.
E tem aqui a campanha do super opressor mega maligno, aquele cara que fala exatamente para humilhar, para todo mundo ficar com muita raiva. E aí as pessoas vão ficar com tanta raiva, mas com tanta raiva, que as pessoas vão dar pirueta para trás, bater a cabeça na parede, na outra, depois enfiar a cabeça no vaso da descarga, que é o André Silva. Olha como é que ele é super opressor. Ele fala: quem doar R$1.000 vai ganhar o dedinho do Lula. Vamos lá, petebas, pra humilhar a gente. Olha, mas que humilhante, André Silva. Oh. Não tem que ficar triste, tem que ficar com raiva, né? Mas que humilhante, André Silva. Eu vou te pegar, eu vou te bater, eu vou te matar, eu vou te esgoelar, André Silva, porque você é muito do mal. Você me chamou de peteba? E ele termina com: tá valendo, né? Então, quem doar R$1.000 vai receber diretamente do André Silva o dedinho do Lula. E olha, André Silva, o Lula, ele é um cara tão tranquilo com essas críticas que quando ele mandou uma carta pra mim, eu já reparei de cara como que ele não tá nem aí pra essas bobeiras que vocês falam. Ele começa a carta falando que quando ele estava completando 9 quilômetros de esteira, ou seja, ele não tá nem aí pra essas brincadeiras de dedinho, de 9 quilômetros, etc. Até digo diferente, tá, super opressor mirim. Se o Lula não tivesse perdido o dedinho na máquina, ele poderia ter realmente continuado a carreira como torneiro mecânico. Ele não teria sido presidente da República e nós não teríamos tido o melhor presidente da história. Mas eu acho que para nós, longe de mim comemorar um acidente com esse presidente Lula, mas para nós, pessoas comuns que fomos beneficiados pelo Lula, o acidente com o dedo do Lula foi a nossa oportunidade de ter pela primeira vez na história do Brasil um presidente governando para o povo, porque senão o Lula teria continuado, obviamente, como torneiro mecânico e não teria sido presidente da República. Cláudio Alves: Léo, reconhecer que se foi burro como uma porta é muito doloroso. Acho que é isso que dificulta a ressuscitação mental de muitos bolsominions. Exatamente. Obrigado, Cláudio Silva. O maior obstáculo que eles têm hoje é dar o braço a torcer. E 212 Crocs, tem que queimar, é o pip do capitão. Obrigado, 212 Crocs, pelo superchat, pela participação. E queria lembrar vocês da importância de compartilhar para aumentar o alcance. Eu estava esperando aqui os primeiros compartilhamentos, começar a ter um pouquinho mais de alcance, porque o YouTube cortou as notificações. E com isso a live não está alcançando como antes. Mas eu estou esperando vocês ajudarem. Hoje eu comecei às 11 para ver se é alguma coisa relacionada com o horário também. Eu estou esperando compartilhar um pouquinho, quem tiver no Facebook aí puder compartilhar também, que eu vou começar a falar sobre a questão ambiental, essa questão aí do Bolsonaro, que realmente decidiu que tem que queimar tudo e botar a culpa nas ONGs. Benedito José Bernal: eu é que estou na fase do luto, sendo contra Bolsonaro, estou na etapa de depressão de ver tanto apoio a esse chimpanzé chamado Bolsonaro, apesar de tantas tragédias como a Amazônia. Benedito José Bernal: não faça isso com os chimpanzés. Os chimpanzés estão tentando salvar seus filhotes, salvar a sua espécie. Os chimpanzés se ajudam, enquanto o Bolsonaro, que obviamente está lá trabalhando para colocar seus filhotes na mamata, na embaixada, salvando seu filhote do caso Queiroz, ele não está nem aí para o resto da espécie. Então o chimpanzé está muito acima do Bolsonaro. Muito obrigado. Eu queria conversar com vocês, pessoal, sobre essa questão ambiental. Existe um grande problema hoje nessa questão ambiental no Brasil. Eu queria começar essa questão ambiental colocando pingo nos is, sem esquecer dos jotas, porque tem uma conversa aí do Bolsonaro, né? O Bolsonaro não apenas está utilizando dados do governo Lula para tentar ver se melhora um pouco a sua reputação, como eles começam a dizer que Lula tinha políticas ambientais que não eram interessantes. Então, vamos pensar o que é a política ambiental e a posição do ex-presidente Lula a respeito da Amazônia, a partir desse vídeo aqui. Então, vamos lá. Não é necessário no Brasil derrubar uma única árvore na Amazônia para plantar um pé de soja. Não é necessário derrubar uma única árvore para derrubar ou para criar uma cabeça de gado. Se alguém está fazendo isso de forma equivocada e errada, alguém estará praticando um crime de ilegalidade e, sobretudo, um crime contra a economia brasileira. Porque na hora que o mundo percebe que vai haver desmatamento na Amazônia,
para produzir soja, cana ou gado, certamente nós que hoje somos competitivos iremos sofrer uma concorrência muito mais séria. Não é necessário no Brasil derrubar... Pessoal, eu tô colocando esse vídeo porque esse vídeo ele é suficiente para falar absolutamente tudo que a gente está vivendo hoje. Esse vídeo ele é muito importante. Por quê? Esse vídeo ele traz a informação que a gente precisa transmitir para as pessoas. É muito importante que, em primeiro lugar, o eleitor do Bolsonaro acha que é uma coisa... O Felipe Amorim, Léo, recorta esse trecho e posta, quero compartilhar. Felipe, esse texto eu queria baixar para colocar aqui, mas eu rodei direto do Twitter. Tá no meu Twitter, quem quiser achar esse vídeo, pessoal, do ex-presidente Lula falando sobre a Amazônia, eu compartilhei no meu Twitter, e no Twitter eu sou Leonardo_Stoppa. Então quem tiver Twitter, puder obviamente me seguir lá no Twitter, eu agradeço muito, esse vídeo tá por lá. Então olha só, pessoal, e mais uma vez o 212 Crocs traz aqui pra gente um comentário aqui, como era a rachadinha da Michelle no gabinete. Obrigado, 212 Crocs. Pessoal, olha, veja bem, coisa que nós precisamos nesse momento falar é o seguinte, não é uma coisa tão simples como parece simplesmente decidir destruir a Amazônia. Não é uma coisa tão simples assim, não. É muito importante que as pessoas consigam entender o que está acontecendo. Porque, veja bem, o eleitor do Bolsonaro... Nós temos dois blocos de eleitores do Bolsonaro que são muito significativos. É lógico que existem muitos blocos diferentes, mas é importante lembrarmos que dois blocos de eleitores do Bolsonaro são extremamente significativos. Um desses blocos é aquele bloco de eleitores do Bolsonaro que votou no Bolsonaro por causa do fanatismo religioso. Esse bloco de eleitores do Bolsonaro que votou por causa do fanatismo religioso, esse bloco acha que Deus vai resolver o problema no final das contas. Olha, é uma responsabilidade muito grande. Eu chamo a atenção de vocês da importância de trabalharmos de uma forma consciente o que está acontecendo no fanatismo religioso brasileiro. Olha, pessoal, a gente tem uma tendência natural de criticar aquilo que está fora. A gente tem uma tendência natural de criticar, por exemplo, aquilo que eles nos vendem. Nos vendem porque eu não acredito muito que aquilo seja realmente fanatismo islâmico. Pessoas que colocam bomba, explodem, fazem... Eu não acredito que seja fanatismo islâmico. Eu acredito que isso sejam armações feitas pelos mesmos grupos que fizeram a armação da facada. Mas a gente fica assustado aqui. Meu Deus, extremistas islâmicos explodiram isso, fizeram aquilo. E a gente fecha os olhos para o fanatismo que está à nossa porta. É um fanatismo religioso de pessoas que negam o aquecimento global, é um fanatismo religioso de pessoas que ignoram o que está acontecendo no Brasil, ignoram a destruição ambiental brasileira, pensando que não precisam preocupar com isso, porque Deus vai providenciar o resto. Eu estou contando para vocês isso, porque vocês precisam ter noção do tamanho do problema. Os fanáticos religiosos que apoiam o Bolsonaro, eles pensam a seguinte coisa: ah não, a queimada na Amazônia é Deus que mandou, a gente tem que aceitar. Ah não, nós somos povo de Deus, nós não seremos prejudicados pelas queimadas na Amazônia. Ah não, Deus está no controle. O fanatismo religioso é dessa forma. O fanatismo religioso conduzido dessa forma, ele é muito interessante pro bolsonarismo. Por quê? No lugar do Bolsonaro tomar boas atitudes com o povo, no lugar do Bolsonaro fazer um bom governo, o Bolsonaro simplesmente remunera as igrejas. No lugar do Bolsonaro fazer um bom governo para o cidadão brasileiro, o Bolsonaro simplesmente fecha com os pastores e os pastores convencem os fanáticos que tudo está acontecendo à vontade de Deus. Isso é uma coisa muito séria. Muito séria e precisa ser levada em conta. Se nós não tivermos esse critério de levar isso em conta, a gente nunca vai libertar os fanáticos dessas igrejas e o Bolsonaro vai conseguir controlando um bloco gigantesco de pessoas, ele vai conseguir continuar controlando um bloco gigantesco de pessoas simplesmente fechando com as igrejas. Você fecha com uma igreja que tem 10 milhões de membros, você comprou o apoio de 10 milhões de membros. E você comprou um apoio que não tem reflexão
nenhuma. É um apoio que simplesmente aceita. É como se fosse você contratar, por exemplo, um caminhão de porcos. Os porcos nem vão dar opinião. O dono dos porcos entrega o caminhão de porcos e pronto. É uma coisa extremamente bizarra. E deixa eu agradecer aqui, eu estou falando dos 2 blocos de eleitores do Bolsonaro. Eu queria agradecer Patrícia Deola pelo superchat. Muito obrigado, Patrícia. Superchat muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria pedir vocês, por favor, ajudem compartilhando. Por favor, marquem novamente para receber notificações. O YouTube desativou as notificações. E, por favor, quem puder ajudar meu trabalho, tem também as contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. E você pode ajudar também pelo PayPal. Eu queria agradecer uma ajuda que eu recebi pelo PayPal também. Se as pessoas mandarem mensagens falando que eu posso divulgar os nomes, eu vou agradecer pelos nomes. Talvez as pessoas gostam de manter as doações anônimas. Patrícia Deola, muito obrigado. E Júlia Ramos fala, né, você fala isso há anos. Exatamente. Há anos eu falo sobre a importância de respeitarmos o evangélico no seu universo. Respeitar o evangélico no seu universo é respeitar que determinadas coisas agridem o evangélico, que acredita no evangelho de Cristo. São pessoas que merecem respeito. Agora, tem outro tipo de pessoa que é chamada de evangélico, que é o fanático. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é o evangélico, que acredita no ensinamento de Cristo, que lê o ensinamento de Cristo e não é enrolado por um pastor. Esse cara, ele tem a liberdade de procurar o ensinamento de Cristo, ele não é engalobado. Agora, existe o fanático. É impossível respeitar o fanático. Não dá para respeitar o fanático como uma pessoa que pensa porque ele não pensa, mas é preciso levar o fanático em conta. Por exemplo, se você tiver que, vamos imaginar que você vai ter que passar por um caminho. Você não precisa pedir licença ou respeitar um cachorro bravo que tem naquele caminho, mas esse cachorro bravo precisa ser considerado. Existem 2 formas, ou você negocia com o dono do cachorro bravo para colocar uma coleira no cachorro bravo, ou você tem que passar naquele local lá e todo dia levar uma comidinha para o cachorro bravo até amansar o cachorro bravo. Isso é o fanático. Infelizmente, para mencionar fanáticos, eu volto a dizer, eu não estou falando do evangélico que acredita em Cristo, eu estou falando aquele cara que se molda pelas ordens do pastor. É como se fosse um cachorro bravo. Ele não é merecedor de respeito como um ser humano comum, ele é, obviamente, nós precisamos entender que aquela pessoa tem a dignidade da pessoa humana, mas não tem raciocínio próprio. É uma pessoa que, como um animal irracional, reage a instintos, e os instintos são ditados pelos pastores fanatizadores. Mas essas pessoas são perigosas, é como um cachorro bravo. Então precisamos considerar a existência dessas pessoas, ou domesticar essas pessoas, ou então negociar essas pessoas com o dono. Quem é o dono do cachorro? Quem é o dono do fanático? É o pastor. E quem tem negociado com o dono do fanático? É o Bolsonaro. Então nós não vamos negociar. O que a gente pode fazer é tirar a coleira desse cachorro bravo e trazer esse cachorro bravo para o nosso lado. Primeiro, a gente vai lá e conquista. Segundo, traz para o nosso lado. Essa é a proposta que eu tenho. Porque, olha, nós não vamos conseguir negociar com os donos dos cachorros bravos, porque eles já fecharam com o Bolsonaro. Nós não vamos conseguir, sob hipótese alguma, passar por aquele caminho sem enfrentar o cachorro bravo. Ele está ali latindo, mesmo que numa corrente, com a corrente no pescoço, o alcance dele é curto, mas ele está ali. Mas a gente precisa passar por aquele caminho. Então a gente precisa, obviamente, conquistar esse cachorro bravo, mesmo que seja levando uma comidinha. Eu faço essa analogia muito estranha, que a gente pensa, como assim esse cara está chamando fanáticos de cachorro bravo? Não, olha, o fanático ele é comparável ao cachorro bravo, porque ele está ali à disposição do dono para morder na hora que é preciso, para atacar na hora que é preciso, e ele não pensa com a própria cabeça. O que significa que um cachorro bravo, ele vai morder uma pessoa que o dono mandar, se essa pessoa for uma pessoa extremamente boa, ou se essa pessoa não for uma extremamente boa. Ele vai morder porque o dono mandou e acabou. O fanático é assim. Juliano Modesto, Léo, por favor, coloque minha música aí, autoral de contexto político e ambíguo. É só colocar o HTTP. Né? Juliano Madruga Estúdio. Ah, tá. Colocar o HTTP. Agora eu entendi.
É porque o HTTP deve cortar. Será que é isso? Como é que eu vou fazer? Bom, então, pessoal, eu falei com vocês da existência desse tipo de eleitor do Bolsonaro, né? A existência desse tipo de eleitor do Bolsonaro, que é o fanático. E tem o eleitor do Bolsonaro que a gente precisa considerar também, que é o eleitor do Bolsonaro que quer defender o Bolsonaro a qualquer custo. Esse eleitor do Bolsonaro que quer defender o Bolsonaro a qualquer custo, ele não está preocupado se por acaso... Ele não está preocupado se por acaso a Amazônia, né, vai ser destruída, porque ele imagina que a Amazônia não faz diferença para ele. Isso é um problema do eleitor do Bolsonaro opressor, né? Vamos imaginar a situação do Tony Conceição. Para o Tony Conceição, é mais interessante a Amazônia ser destruída e ele poder ficar aqui oprimindo, né? Tá aqui o Tony Conceição. Bota a música do rapaz aí, Stop. Ele pagou para você tocar o som dele. Pro Tony Conceição é mais interessante a Amazônia ser destruída e ele ficar aqui oprimindo do que a Amazônia tá sendo preservada. Mas aí eu queria conversar com vocês o seguinte, são dois blocos. O bloco fanático que acha que tudo que está acontecendo está nas mãos de Deus, Deus está no controle e que não vai cair um fogo, não vai ter um foco de fogo na Amazônia que não seja pela vontade de Deus. Isso é um problema sério, porque essas pessoas, elas deixam de ter a responsabilidade pessoal sobre o que está acontecendo. Eles pensam, não, são pessoas que, obviamente, olha, o que acontece constantemente na igreja? Infelizmente, a gente precisa dizer que isso acontece em todas as igrejas. Abusos sexuais. Todas as vezes que tem um escândalo de abuso sexual nas igrejas, os pastores conseguem, e os pastores abusando de fiéis, teve o caso, por exemplo, que eles compartilharam como sendo um pastor e duas ovelhinhas, um negócio assim, um pastor fazendo suruba com duas meninas, e sempre esses pastores conseguem sair dessas situações falando que foram tentados pelo demônio. Então, ou seja, tudo que tem de errado entre eles foi tentação do demônio. E nada no mundo acontece se não for pela vontade de Deus. Então essas pessoas não têm responsabilidade sobre os próprios atos. Isso é muito perigoso, porque, olha, um fanático, ele olha a destruição da Amazônia e pensa, se Deus decidiu castigar aquele povo, provavelmente é porque o povo da Amazônia, os animaizinhos da Amazônia estavam fazendo relações homossexuais. Olha, gente, pasmem, eu tô falando isso não é de sátira. Provavelmente hoje 80% dos fanáticos apoiadores do Bolsonaro já devem estar comentando que se Deus decidiu queimar a Amazônia é porque tem relações homossexuais na Amazônia, porque eles atribuem a destruição de Sodoma e Gomorra com relações homossexuais. Então, fogo na Amazônia, não, está queimando apenas animaizinhos gays, está queimando apenas locais onde tem gays. Eles devem, 80% dos evangélicos fanáticos já devem estar pensando isso. Já o eleitor do Bolsonaro, que sabe que está errado, sabe que está tudo errado, ele parte acha que isso é bom para a economia, que pensa, não, vai liberar para a agricultura. Outra parte acha que isso é uma coisa que tem que acontecer para o Bolsonaro mostrar que oprime o resto do mundo. E aí eu falo com vocês, olha, não. Primeiro ponto que eu acho importantíssimo nesse momento. A destruição da floresta amazônica, ela produz impactos locais. A gente tem visto animais, né, torrados, animais queimados. A gente tem visto a agonia dos animais. A agonia dos animais não toca eleitores do Bolsonaro. A agonia dos animais não toca pessoas que são a favor da morte de outras pessoas. Ontem na live eu falei que a única coisa que falta é o Eduardo ou o Flávio Bolsonaro ser super inovador, ser super empreendedor e montar um stand de tiro para que os cidadãos de bem, os evangélicos das igrejas que apoiaram o Bolsonaro, possam matar os presos, né? Então, um determinado rapaz lá de 16 anos foi pego pela polícia, a polícia suspeita que ele está envolvido em tráfico de drogas, faz só um teste. É um cara branco? Não. Se não é branco e não tem uma renda maior que 2 salários mínimos, pode entregar para stand de tiro para poder praticar tiro ao alvo com ele, porque o cidadão de bem vai se divertir com isso. Então vocês imaginam que uma pessoa do grupo bolsonarista que sente prazer em ver outras pessoas morrendo, você acha que essas pessoas vão se tocar
com a morte de animais? Não, eles não vão se tocar com a morte de animais. Principalmente se forem os fanáticos e esses fanáticos estiverem realmente acreditando que Deus decidiu queimar a Amazônia porque tem animaizinhos gays na Amazônia. Então, é uma situação bem difícil. Não imaginem que vai vir qualquer tipo de reação desses grupos. Mas a destruição da Amazônia, ela provoca impactos locais e impactos regionais. Um exemplo de um impacto regional é a situação da cidade de São Paulo. O impacto regional ele é muito interessante porque pessoas que são responsáveis pelo que está acontecendo, essas pessoas são também, ao mesmo tempo, punidas pelo que está acontecendo. A cidade de São Paulo começa a sentir na pele o resultado da destruição do meio ambiente. Por que isso é uma coisa muito importante, pessoal? No momento que a cidade de São Paulo começa a sentir na pele a destruição do meio ambiente, a cidade de São Paulo começa a perceber que não é tão fácil assim. Não é pelo fato de que você está apoiando um governo que promove uma destruição a milhares de quilômetros que essa destruição não vai chegar até você. E olha, o impacto regional ele é, sem sombra de dúvidas, o impacto mais significativo para o Brasil a curto prazo. Porque o impacto local ele vai matar pessoas que os bolsonaristas e os empresários nem consideram pessoas. Ele vai matar animaizinhos, né? Os animaizinhos, inclusive, que para os evangélicos devem morrer, porque se Deus decidiu botar fogo na Amazônia, é porque tem gay na Amazônia. Mas não, o impacto regional em contrapartida, ele começa assustando pessoas, como por exemplo, essa questão que aconteceu em São Paulo. As sequências são prejuízos diretos para os causadores disso que está acontecendo. Ou seja, um ruralista que obviamente depende da qualidade do ar, da qualidade do sol e de chuvas para ver sua plantação crescendo, nesse momento ele dá uma olhada e vê que existem condições climáticas atrapalhando a sua plantação e ele pensa, olha, eu estou até destruindo a Amazônia para poder ter mais espaço para plantar, mas parece que eu vou destruir o clima a ponto de não conseguir plantar em lugar nenhum. Então o impacto regional, ele acontece a curto prazo, a curto e médio prazo, e ele interessa muito a orientação do povo. Eu vou continuar falando sobre isso, mas deixa eu agradecer o Aleph. Léo, quando é que os bolsopobres vão entender que Bozo odeia pobres? Será que essa burrice não tem cura? O Aleph. Se for bolsopobre, bolsominion não tem cura. Isso não tem cura. O que tem cura Aleph, são as pessoas que foram ludibriadas, as pessoas que achavam realmente que estavam votando. Por exemplo, eu dou sempre o exemplo de um amigo meu de infância que trabalha numa empresa de Ponte Nova, eu encontro com ele de vez em quando. Esse amigo meu de infância, ele não quer o mal dos outros. Ele queria um Brasil livre da corrupção, um Brasil melhor, um Brasil crescendo. Ele não queria o mal das pessoas. Esse colega meu que não queria o mal das pessoas, agora que ele teve acesso à realidade do fracasso do Bolsonaro, mais um pouquinho de instrução que vai chegando aos poucos, ele já não faz mais defesa do Bolsonaro, já pulou fora. Ele fez campanha pro Bolsonaro daquela forma que te dá nojo, de eu não acredito que esse cara tá fazendo essa palhaçada hoje, ele não tá nessa onda mais, ou seja, ele não é um bolsominion. Ele foi um ludibriado pela campanha do Bolsonaro. Agora, o bolsominion não. O bolsominion é tipo o Tony Conceição, ele se diverte de ficar oprimindo, fazendo campanha para o Bolsonaro. O divertimento do bolsominion é levar pessoas com consciência política ao desespero, né? Imagina o seguinte, eu vou fazer uma comparação porque normalmente as comparações, por mais que elas sejam esdrúxulas, elas nos dão condições de repente, aí, né, entender o que está acontecendo. Por exemplo, eu nunca e absolutamente nunca fui adorador do chifrudo. Como também eu nunca tive um colega que fosse adorador do chifrudo. Mas existiam ocasiões em que a gente estava, às vezes, trabalhando numa situação em que tinha uma pessoa que era muito fanática e só para ficar cutucando, para ficar enchendo a paciência, a gente ficava xingando nome feio porque a gente via a pessoa desesperada. Então, qual que é a realidade? Por que eu faço essa comparação?
Você chega lá e fala, capeta, diabo. E você vê que o cara fanático ali, muito religioso, ele entra em desespero e começa a entrar em desespero, porque ele é engraçado. Agora, significa que o fato de eu e meus colegas estarmos xingando capeta e diabo perto de um fanático para ver o cara desesperado, será que isso significa que a gente quer o capeta e o diabo? Não. É o que eu digo para vocês. Pessoas que estão às vezes oprimindo, brincando de opressor, elas querem atenção, elas querem cutucar, elas querem encher a paciência, né? E aí é dessa forma que a gente consegue entender o que está acontecendo com muitos bolsominions. Eles não têm conteúdo, eles precisam cutucar para se divertir, e da mesma forma que, sabe aquela tia que você tem, que é super religiosa, aquela tia que você tem que é completamente fanática, e de vez em quando você xinga o palavrão perto dela só para vê-la desesperada? O bolsominion é isso, pessoal. O bolsominion é aquele rapazinho que quer xingar um palavrão para ver as pessoas desesperadas. Essa é a ideia. Deixa eu trazer para vocês aqui, eu consegui abrir o canal do Henrique Fã do Olavo, que é a música aqui do Araras SP Brasil, Juliano Madruga Estúdio. Juliano, deixa eu te explicar como é que funciona o algoritmo do YouTube. Ele é um algoritmo muito cruel, Juliano. Ele funciona da seguinte maneira. Hoje, eu posso dizer que eu sobrevivo da remuneração que as pessoas enviam para mim. Igual nesse momento aqui, ó, Elizabeth de Oliveira. Léo, pode até parecer exagero, mas você está correto. Sua capacidade de análise é fantástica. Esse povo acha que vale tudo em nome de Deus. Muito obrigado, Elizabeth Oliveira. Muito obrigado a vocês pelos superchats. Muito obrigado a vocês pelas contribuições. Então deixa eu só explicar para vocês aqui o que acontece e explicar para você também o Juliano Madruga. Tá aqui, pessoal. Então a música que o Juliano fez, e eu vou explicar para você por que eu não posso tocar, para que as pessoas entendam. Se eu tocar a sua música, ela tá aqui no Songtree. Para você colocar no Songtree, provavelmente você teve que aderir a algum selo. Esse selo manda uma coisa que chama DNA digital para o YouTube, e todas as ajudas que eu ganhei hoje, Juliano, vão para o selo. Se eu rodar a sua música, por incrível que pareça, se eu rodar a sua música aqui nessa live, todos os superchats, todas as contribuições, toda a remuneração do trabalho de hoje, ela vai para o selo que colocou sua música no Songtree. É uma coisa extremamente perversa, mas, infelizmente, é isso que acontece, né? Nessa parte, assim, é perversa, obviamente, comigo, mas é uma coisa extremamente normal. Isso é o comércio da música. Mas eu não posso rodar por essa ocasião, mas o que eu posso fazer depois, eu gostaria que você me enviasse um vídeo com sua música, porque aí eu posso colocar o vídeo com sua música no meu canal e, obviamente, a remuneração dos acessos vai diretamente para o selo, vai para você também, mas aí não derruba a remuneração dessa live, porque senão derruba a remuneração de toda essa live. Deixa eu agradecer então, muito obrigado e continue fazendo esse trabalho musical. Eu posso dizer que eu tenho uma inveja sadia disso, que eu tenho uma vontade muito grande de fazer um trabalho musical também. E deixa eu agradecer aqui, né, e o especialista federal fala, travou, aqui pra mim tá verdinho, tá, pessoal? Então eu falava com vocês sobre as repercussões de eventos como esse que tá acontecendo nessa questão aí da destruição da Amazônia, e eu falava dessas repercussões. E eu posso colocar sim. Eu posso colocar aqui o link. Tá, pessoal? Eu posso colocar o link aqui, porque no meu caso, como eu consigo colocar o link aqui, ó. Coloquei o link para vocês. E depois eu vou assistir, depois eu vou ouvir a música. E eu falava com vocês sobre as repercussões negativas desse evento. E como fala o vídeo do Lula, uma das repercussões são os embargos. O Brasil, isso que é o mais importante. Eu vou rodar de novo essa lição do Lula, pessoal, porque essa lição do Lula, ela realmente merece uma atenção especial para vocês terem uma noção da diferença de um estadista para um imbecil. Um estadista é uma pessoa que tem noção das implicações de determinadas atitudes,
Um estadista é uma pessoa que sabe o que atos podem trazer como resultados. Já o louco não. O louco, como um Bolsonaro, uma criança, né, na presidência da República, como é o caso do Bolsonaro, ele toma atitudes que vão trazer prejuízos gigantescos e não consegue responder de forma antecipada quais serão os resultados de suas atitudes. E olha, mais uma vez, dá uma olhada aqui no que o Lula explica a respeito da destruição da Amazônia e a gente vai discutir sobre isso. Não é necessário no Brasil derrubar uma única árvore na Amazônia para plantar um pé de soja. Não é necessário derrubar uma única árvore para derrubar ou para criar uma cabeça de gado. Se alguém está fazendo isso de forma equivocada e errada, alguém estará praticando um crime, sabe, de ilegalidade e, sobretudo, um crime contra a economia brasileira. Porque na hora que o mundo percebe que vai haver desmatamento na Amazônia para produzir soja, cana ou gado, certamente nós que hoje somos competitivos iremos sofrer uma concorrência muito mais séria. Não é necessário... Pessoal, veja bem, vocês entenderam o que o Lula falou? Quando um país está muito competitivo, ele sofre embargos, ele sofre de todas as formas quando ele começa a criar condições como essa de destruição da Amazônia. Por quê, pessoal? Veja bem, um país, quanto mais competitivo é um país, mais ele depende do mercado internacional. Mais ele depende de andar nas regras para que o mundo inteiro compre dele. E o que o Lula chama a atenção é isso. Se você toca na Amazônia, os países concorrentes do Brasil, aqueles países que vendem os mesmos gêneros que o Brasil, eles usam isso como argumento para te tirar do mercado. É mais ou menos assim. Vamos imaginar que o Tony Conceição é comercializador da mamadeira erótica. Ruth Mick vai comprar mamadeira erótica na mão do Tony Conceição. Mas o Tony Conceição, ele é um cara que tá na igreja tal. O Ruth Mick também tá na igreja tal. O Tony Conceição, na hora que ele vai vender a mamadeira erótica para Ruth Mick, aparece de cara um corpo saudável e dá o grito: olha, Ruth Mick, você não pode comprar mamadeira erótica na mão do Tony Conceição. Aí Ruth Mick pergunta por quê? Porque ele não está em dia com o dízimo. Vocês entenderam? Qualquer desculpa é suficiente para que um determinado concorrente atrapalhe a venda do Brasil se o Brasil não tiver realmente em dia com os acordos. No exemplo que eu dei para vocês, qual que é o acordo para participar de universos como determinadas igrejas evangélicas? Estar em dia com o dízimo. Quando Ruth Mick foi comprar na mão de Tony Conceição a mamadeira erótica, um concorrente de Tony Conceição deu o grito e usou como argumento para o Tony Conceição não poder vender naquele mercado o fato que o Tony Conceição não estava em dia com o dízimo. Essa analogia que eu faço com vocês é para vocês entenderem que no mercado internacional, qualquer coisinha errada que o Brasil faz pode ser utilizada para que os concorrentes do Brasil tirem o Brasil do mercado e falem: olha, Japão, você não pode comprar, por exemplo, a soja brasileira. Ah, mas por quê? Porque o Brasil não está andando em dia com os acordos do clima. Então você é obrigado a comprar de outros lugares. Mas que lugar o meu? Isso os outros países concorrentes do Brasil vão se aproveitar dessa situação para pressionar o Brasil para comprar, obviamente, para pressionar os países a comprarem nas mãos deles e não do Brasil. O Aleph, Léo, não tenho mais paciência para os bolsomínios. Você ainda convive bem com eles na rua e na família? Quem está de saco cheio aí no ao vivo, levanta a mão. Aqueles de vocês aqui na live, então, é um pedido do Aleph, que não tem mais paciência com bolsomínios, que levante a mão. E eu te falo, o Aleph, veja bem, eu estou vivendo num paraíso nesse momento. E eu tenho muito a agradecer a Deus, tenho muito a agradecer por isso. Primeiro, o número de bolsominions da minha família é uma coisa extremamente insignificante ao ponto de eu não conseguir identificar os bolsominions da minha família. Eu não lembro de um familiar meu
fazendo... Olha que engraçado, vocês vão achar que eu de vez em quando eu falo isso, a coisa mais engraçada. O único bolsominion que tinha na minha família é minha mãe. O Bolsonaro, muito amigo do Leonardo Stoppa, xingou a mãe do Leonardo Stoppa. Então, o bolsominion que tinha na minha família, que é minha mãe, deixou de ser bolsominion porque o Bolsonaro mandou uma mensagem para ela chamando ela de faxineira de motel. Mandou uma mensagem para mim chamando minha mãe de faxineira de motel. E isso fez com que o único que era simpatizante ao Bolsonaro, que era minha mãe, deixasse de ser simpatizante com o Bolsonaro. Isso há uns 2 anos atrás. E olha que interessante, a minha mãe era simpatizante com o Bolsonaro e isso me ensinou muito. A minha mãe era simpatizante com o Bolsonaro porque o Bolsonaro, como um pseudo ou suposto protetor da polícia militar, era um suposto ídolo para minha mãe, que é filha de militar e irmã de militares. Então, isso para mim soou de uma forma muito instrutiva. É preciso que as pessoas entendam que o Bolsonaro, ele diz que é amigo dos militares, mas ele não é amigo dos militares. Ele é uma farsa. Por quê? Ao dizer que ele é amigo dos militares, ele acaba conquistando a família dos militares. E minha mãe é irmã de militares. A minha mãe é filha de militar, enquanto eu só falava mal do Bolsonaro, ela fala, mas o Bolsonaro, né, eu sou filha de militar, meus irmãos são militares e tal. Aí de uma hora para outra o Bolsonaro deu uma pancada diretamente nela, falou, eu não gosto daquele homem não, aquele homem me xingou. Aí beleza, então eu tô vivendo em Ponte Nova, uma das cidades que derrotou o Bolsonaro de uma forma fantástica. Então eu posso dizer para vocês que dentro de Ponte Nova, aqueles que votaram no Bolsonaro, que são a exceção, eles têm vergonha de falar de política. É lógico, tem pessoas que você consegue perceber que são pessoas que têm uma certa deficiência mental. Eu conto histórias que quando eu cheguei em Ponte Nova, depois de alguns escândalos do Bolsonaro, eu imaginei que ninguém teria coragem de falar do Bolsonaro, de expor o Bolsonaro. Aí chegou um cara, né, o cara entrando desse jeito, assim, que é cara de mal, abriu a porta do carro, assim, e foi entrando com a camisa do Bolsonaro. Eu vi ali uma impotência muito grande, compensada por um personagem que ele imagina ser forte. Ou seja, o que sobrou em Ponte Nova de eleitores do Bolsonaro que conseguem se manifestar são pessoas extremamente complexadas, são pessoas que têm uma autoconsciência muito de serem muito pequenos, é mais ou menos assim. Eu vou falar coisa esdrúxula, que eu faço comparações esdrúxulas mesmo, mas aquele camarada que sempre foi tímido da escola, não pegava ninguém, não conseguia arrumar namorada, não conseguiu se dar bem na vida, é um cara que precisou de alguma forma ou de outra tentar criar um personagem para parecer um matador de Hollywood. Aí ele estava usando a camisa do Bolsonaro e fazendo uma cara de mal para tentar fazer um personagem que ele imagina ser o melhor personagem para a vida dele. Agora, fora isso, nunca vi... As pessoas, às vezes, elas chegam perto de mim zoando, né? E aí, Léo, Bolsonaro? De brincadeira, né? Porque eu falo mal do Bolsonaro. Mas opressores, isso tem mais não. Até porque, né, nessa situação de hoje, se um eleitor do Bolsonaro chega perto de mim pra defender o Bolsonaro, eu vou chorar de rir. Eu não vou conseguir brigar com o cara, eu vou ficar rindo. E teve um episódio interessante que aconteceu, que eu fui lá na cidade de Belo Horizonte. Eu sou amigo do Marcos, o Marcos Pontes, que é um grande músico da cidade de Belo Horizonte. E fui no aniversário do Marcos Pontes. A Jennifer, antes da gente ir para a Inglaterra, a Jennifer era cantora e eles tinham uma banda, então através disso eu conheci o Marcos. Fui na casa do Marcos. O Marcos estava empresariando uma dupla sertaneja. E dupla sertaneja, ela precisa necessariamente se conectar à ideologia das demais duplas sertanejas. Existe um super esquema no Brasil entre o PSDB e as duplas sertanejas, então as duplas sertanejas acham que tem que ser anti-Lula, né? Pronto. Aí eu tô vendo que um dos rapazes da dupla sertaneja estava olhando pra mim assim, com aquela cara assim. Aí ele olhou pra mim e falou, rapaz, você parece muito com alguém. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Mas eu não lembro o nome. Aí ele foi no celular dele, coisa mais engraçada. Isso há uns 2 anos. Ele foi no celular e escreveu, rapaz que fala mal do Bolsonaro. Pra me achar, porque ele não lembrava meu nome, ele escreveu assim, rapaz que fala mal do Bolsonaro. E apareceu eu. Por incrível que pareça. Lá dentro de Belo Horizonte, o cara escreveu, rapaz que fala mal do Bolsonaro, apareceu eu. Aí beleza. Ele olhou e falou, cara, mas é igualzinho. Eu falei, meu primo.
Falar, ah, não brinca, você é primo... E o cara, eleitor do Bolsonaro, na hora que eu falei que eu era primo do Leonardo Stupa, o cara ficou meu amigo, ele não quis brigar comigo. Então eu não tenho problema nenhum, problema pessoal, problema, como eu diria, ao encontrar eleitor do Bolsonaro. Já teve casos de eu entrar na academia quando eu estava em Belo Horizonte, às vezes eu ia à academia e tinha pessoas que olhavam assim. E eu me acompanhando de uma máquina até a outra. Eu saí da esteira, ia lá para outra máquina do outro lado e o cara tá assim. Ia me acompanhando, mas também nunca chegaram para brigar, não. Agora aí, em contrapartida, pessoas que não gostam do Bolsonaro me conhecem constantemente e realmente a gente bate um papo quando a gente se encontra e tal. É legal, eu gosto disso. Mas eu posso dizer que bolsonaros agressivos e opressores, eu nunca tive esse contato imediato com essa espécie. JT Sales, Stupa, los hermanos argentinos irão mostrar como se muda o rumo das coisas. E a China agradece. Muito obrigado, JT Salles. Olha, eu posso te dizer, JT Salles, que numa situação na qual nós brasileiros dividimos o continente com a Argentina e nós brasileiros estamos destruindo a nossa parte desse continente, eu posso dizer para você que não é só a China que agradece, não. Nós devemos agradecer também, porque de algum lugar tem que vir o ar que a gente respira, né? Deixa eu liberar aqui. Muito obrigado. E deixa eu agradecer do lado de cá. Valdir Almeida Freitas. Destruíram nosso país com a Lava Jato e a perseguição à esquerda e a Lula. Estão vendendo tudo, nossas empresas, nossas florestas, destruindo nossas universidades, fazendo terra arrasada. Hashtag Lula livre. E agora falando com vocês, né, sobre repercussões, eu prometi falar sobre repercussões e acabou que eu fui, né, toda hora eu falo alguma coisa. Então vejam bem, pessoal, olha, os focos de incêndio na Amazônia, quais seriam repercussões importantíssimas dessa destruição da floresta amazônica. A primeira coisa que a gente precisa dizer é o seguinte: você não pode partir pelo pressuposto de que destruir uma pequena parte da Amazônia não vai destruir o ecossistema. O primeiro conhecimento que a gente precisa passar para o eleitor do Bolsonaro é o seguinte: não existe essa de destruir só um pouquinho, eleitor do Bolsonaro. Você imagina a seguinte coisa: os ecossistemas, eles funcionam utilizando o recurso de uma forma harmônica. Utilizar o recurso de uma forma harmônica. Muito obrigado, Cláudio Alves, que fala que, Léo, você seria um excelente comediante. Obrigado, Cláudio. Valeu. Olha, usar os recursos de forma harmônica é a seguinte coisa: existe uma quantidade de animaizinhos que estão ali consumindo os recursos daquela floresta e os recursos vão se regenerando na velocidade correta, porque aqueles animaizinhos estão consumindo recursos regenerando, tudo bem. Aí vamos imaginar que o Bolsonaro, o capitão Motosserra, vai lá e corta uma parte. E ele fala, ah não, e o eleitor do Bolsonaro fala, mas nós cortamos só um pouquinho. Sim, mas aí que é o problema, veja bem. Você tinha uma grande floresta, aí você corta a metade. No momento que está pegando fogo aqui, uma grande quantidade de animais vai migrando para a parte que não está pegando fogo. Muitos animais morrem, obviamente, mas muitos vão migrando para os locais onde não está pegando fogo. E vamos imaginar que a área onde é possível sobreviver, ela vai se reduzindo. Se reduzindo, a parte de cá vai ficando para os ruralistas. Ela vai se reduzindo. Aí sobra somente um pequeno pedaço de área verde. Todos os animais vão usar esses recursos que sobraram de uma forma intensa e essa parte que sobrou também morre. Isso é um problema muito sério. Esse problema precisa ser levado em conta pelos eleitores do Bolsonaro. Porque vejam bem, o que nesse momento a gente precisa dizer, e principalmente dizer para aqueles que acham que isso vai aumentar a produtividade do Brasil? A gente pega, reduz a área verde, concentra toda a vida animal nessa pequena parte de área verde. Essa pequena parte de área verde acaba se esgotando por causa do excesso de vida animal ali. E beleza, acabou a floresta amazônica, a gente parte para um clima completamente desértico. Essa situação de clima desértico, ela começa alterando uma coisa, pessoal, que é o ciclo da água. Ela altera também o ciclo dos ventos e ela altera, obviamente, a forma como todo o clima
no Brasil se desenvolve? A falta de água no território nacional, a falta de água no país, vai causar um choque térmico de mudança de temperatura cada vez mais acentuado. O que significa que muitos vegetais que dependem de que a noite seja... Vamos dizer que muitos vegetais que dependem da alta temperatura à noite, que dependem que a noite esteja quente, eles vão morrer, porque se você tira a quantidade de água disponível nas regiões, você tira o principal armazenador de calor, que é a água. E automaticamente, muitas reservas, digamos que muitas plantações vão começar a morrer. Então você destrói a floresta amazônica com a intenção de usar a floresta amazônica para produzir soja. Quando você destrói a floresta amazônica com a intenção de usar a floresta amazônica para produzir soja, você pode estar destruindo a sua atual plantação de soja. Isso é importante porque existe uma ilusão na cabeça dos eleitores do Bolsonaro que essa política louca de desmatamento da Amazônia é uma política em prol do desenvolvimento econômico, e não é. Essa política de destruição da Amazônia já começa a ser identificada por cientistas políticos como sendo uma política internacional para tomar a Amazônia do Brasil. Coisa do tipo, porque o Brasil não está cuidando, o mundo pode promover uma intervenção e tomar a Amazônia do Brasil. Olha que loucura. O eleitor do Bolsonaro e o Bolsonaro imaginando que isso é uma forma do Brasil produzir mais, do Brasil ficar mais rico, e o resto do mundo armando para cima do Brasil, para o Brasil fazer bagunça, e por causa da bagunça a Amazônia vai ser apreendida, vai ser tomada do Brasil. Mas não é só isso. Se a destruição continua, a gente vai ter desertificação da Amazônia, alteração dos cursos d'água, alteração do ciclo hidrológico, o que significa que muitas regiões começam a chover de forma diferente, outras regiões param de chover, muitos locais que antes podiam ser usados para cultivo de determinadas culturas, eles param de funcionar para aquelas culturas porque modifica completamente o ciclo. O que significa que muitos ruralistas que hoje são especializados em milho e soja vão ter que mudar de ramo, porque aqueles locais não vão ter mais condições de plantações de milho e soja. Eu queria chamar a atenção nesse ponto, pessoal, do seguinte. Eu falo isso e normalmente quando eu falo sobre essa possibilidade de destruição do ecossistema brasileiro ser uma possibilidade de grande prejuízo econômico para os ruralistas que acham que vão ter lucro destruindo e tomando essas partes do planeta, eu digo, olha, vocês não têm noção da destruição que vocês estão fazendo para o seu próprio patrimônio. Essa alteração climática pode destruir a atual capacidade de plantio que vocês têm e adquirir novas terras pode fazer com que vocês não consigam ter a capacidade de plantio anterior, porque vocês estão adquirindo novas terras através dessas queimadas, mas automaticamente vocês estão adquirindo novas terras, mas destruindo a condição climática de toda a terra que vocês já possuem. Estamos destruindo a condição climática do Brasil. E eu falo isso com um pouquinho de propriedade de causa, porque eu sou engenheiro ambiental. Então eu falo isso porque eu estudei esse assunto. Normalmente as pessoas costumam pensar assim, ah não, mas o cara tá falando isso porque ele gosta do Lula, não gosta do Bolsonaro. Eu estudei isso, gente. Eu estudei isso. E eu falo com vocês, a possibilidade das pessoas que estão investindo nessa destruição terem, né? E aqui Samuel Oliveira fala terras ácidas, aí você imagina, obviamente, você promove queimadas, essas queimadas vão transportar partículas, essas partículas vão chegar à plantação do Brasil inteiro através das chuvas, então as chuvas que agora vão ser ácidas, elas vão destruir, obviamente, cidades e vão modificar, obviamente, o pH do solo, o que significa que, por causa da queimada na floresta amazônica, o Brasil todo vai ter que compensar a acidez do solo utilizando algum tipo de controle de acidez, o que ao redor do mundo pode ser entendido como sendo um agrotóxico, né? Tem países que não vão aceitar materiais usados no controle da acidez e podem embargar produtos brasileiros por causa disso.
Então, olha, gente, sensatez, ainda que você seja a favor do crescimento econômico, você precisa entender as repercussões negativas do que está acontecendo. Liberar a Amazônia para o plantio pode significar embargo, pode significar destruição do clima, são coisas pesadíssimas que podem vir a acontecer. Não é simplesmente meter fogo na Amazônia e depois disso usar a Amazônia para o plantio, não é assim. Deixa eu agradecer Oséias Rodrigues de Lima. Boa noite. Resumindo, estamos num avião lotado com aproximadamente 250 milhões de pessoas e o piloto do avião é o Bolsonaro. E seus filhos, copiloto. Ambos não sabem pilotar. E o mais interessante é o seguinte, Oséias Rodrigues de Lima. Bolsonaro e seus filhos não sabem pilotar o avião e o que eles fizeram para tentar resolver o problema foi ligar para uma empresa, uma companhia aérea concorrente, que quer o avião caído para pedir opinião. Então é mais ou menos assim. O Trump está pilotando um avião. O Trump está pilotando um avião e aí o Trump não sabe pilotar esse avião. Para resolver o problema, ele vai e liga para a Coreia do Norte para pedir o rapaz lá umas dicas de como pilotar o avião. E você pode inverter, pode pensar o contrário também. Né? A Coreia do Norte está lá o imperador Kim da Coreia do Norte, ele não sabe pilotar e fala, ferrou, tem que ligar para alguém, ele vai e liga pro Trump. Não dá, né, gente? Deixa eu agradecer do lado de cá, Márcio Santos, Ventos de Liberdade. Será que vamos ter que importar gente com coragem para botar na cadeia esse criminoso que chamam de presidente e seus ministros? Márcio Santos, Ventos de Liberdade. Não vai dar para importar gente, Márcio Santos. Nós vamos ter que aumentar a qualidade do nosso povo, porque isso, e eu falo com vocês, isso é um problema nosso. O fanatismo religioso é um problema nosso e é uma culpa nossa. A Luísa. O fanatismo religioso é um problema nosso, é uma culpa nossa. Tudo que está acontecendo aqui é culpa nossa, é problema nosso. Não dá para importar ninguém. A gente precisa resgatar aqueles que foram... Resgatar o neném, Luísa. Resgatar aqueles que foram capturados pelo fanatismo. Traz a Luísa aqui. Ô Aleph, Léo, meus irmãos e amigos são bolsominions. Até meu pai é. Moro na Amazônia. Aqui os bolsominions comandam. Né? Então, olha, Aleph, eu não estou desejando mal para a Amazônia, obviamente, mas uma coisa que eu tenho falado, os mais prejudicados pelo governo Bolsonaro têm sido, obviamente, os eleitores do Bolsonaro. Estou quase deprimido. Peço de forças para continuar de pé. Preciso de força. Sou professora na universidade. Difícil. Olha, difícil é uma coisa bem difícil o que está acontecendo. Mas eu tenho dito que o Bolsonaro, ele tem prejudicado principalmente os seus eleitores. Olha que coisa extremamente fantástica sob o aspecto de análise pessoal e que eles não conseguem perceber de forma alguma. O Bolsonaro, ele está transformando o Brasil num país rural. A região que mais votou no Bolsonaro foi a região industrializada, né? E a região industrializada que votou no Bolsonaro é a que mais perde, porque a indústria está sendo a mais destruída. Então, qual que é a realidade nossa? Eu tenho dito isso antes do Bolsonaro ser eleito. Quem mais é prejudicado... E vocês estão vendo tradução simultânea para bebenês. Eu vou falando aqui, ela vai traduzindo simultaneamente para o bebenês. O que mais tem sido prejudicado pelo governo Bolsonaro tem sido a base de governo do Bolsonaro. Os pastores. Olha, desempregado não tem dízimo não, 10%. De zero é zero, né? Fala com o povo aí, Luísa. Hã? Fala! Agora ela não quer falar. Deixa eu procurar aqui o pessoal tá fazendo uma campanha aqui para ler o comentário do RDB Palpites. Deixa eu ver se eu encontro. RDB Palpites tem trazido muitos comentários legais mesmo. E os colegas estão falando que lê o comentário do RDB Palpites. Léo, eu sou outro que votei em Bolsonaro. Eu falei sobre você hoje no início da live, RDB Palpites. Hoje. Não, falei no Léo ao quadrado hoje, eu acho. Eu contei a sua história. Eu não sei se foi nessa live ou se foi no Léo ao quadrado, que eu contei exatamente isso. Olha, existem pessoas que foram enganadas, existem pessoas que gostam da ideia do Bolsonaro ser destruidor.
Léo, eu sou outro que votei em Bolsonaro e defendia ele com as unhas e dentes, mas hoje não o defendo mais e muito menos votarei nele novamente, porque vejo que ele está fazendo muita coisa errada. Então, parabéns, eu falei de você, RDB Palpites, veja, agora vai começar a reprise desse vídeo, assista a reprise desse vídeo, que você vai perceber que eu contei a sua história. Agora, deixa eu colocar para vocês aquele vídeo que encerra todas as lives, e depois a reprise do programa de hoje. Muito obrigado e eu volto daqui a pouco, às 6h30 da tarde. Valeu, pessoal. Aqui no Brasil, a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estivesse segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior, se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm um lobby muito forte e isso não acontece. Pessoal, eu queria agradecer a todos vocês pelas participações e queria lembrar vocês da importância de se inscrever, mas antes eu vou ler uma mensagem aqui do que eu achei muito engraçada. Ele fala: coitada da criança, quando crescer, vai ter vergonha do pai. Olha, não esquenta a cabeça não. Quando essa criança crescer, você vai ter vergonha de você mesmo. Pode ficar tranquilo, porque quando essa criança crescer, muitas outras crianças também terão vergonha dos pais. Mas a gente tem a oportunidade de mudar isso. A gente pode fazer com que essa fase da política brasileira seja esquecida através da união do povo brasileiro. A gente pode chegar a um ponto em que todas as pessoas vão se perdoar pela grande desgraça que algumas pessoas fizeram com a situação brasileira. Boa noite e boa noite a todos vocês que estão participando aqui. E eu gostaria de pedir para vocês que ainda não são inscritos, que se inscrevam aí no canal do Estopa, no canal Leonardo Estopa. Eu gostaria de pedir para vocês que marquem para receber notificação, ainda que você já seja inscrito, marque novamente para receber notificação. Parou de mandar notificação mais uma vez. E eu queria lembrar que vocês podem ajudar meu trabalho através das contas bancárias que estão anunciadas aqui nas descrições desse vídeo. Muito obrigado, eu volto às 6h30 da tarde com o programa Léo Estopa ao vivo pela TV 247. Valeu!